ouvir, tocar, olhar, falar, cheirar, ver ideias e conhecimento. Enfim, Quebradas é assim, uma união de sentidos em movimento. Gostaria de chamar Heloísa Buarque de Holanda, coordenadora do projeto da Universidade das Quebradas. É inacreditável que a gente esteja na quinta. Eu e Rô votamos 2009, 2010. Então erramos sexta. Edição das Quebradas. A gente vai em frente, todo mundo está agregando. O que está mais bonito, eu acho, nesse projeto é que os quebradeiros estão, palavra nova da gente, que esse ano que eu falei, estamos polinizando. Estamos botando pólen nas quebradas pela cidade. Então é genial porque já veio o Mauro com o Benjamin Constant, já veio, a gente está, o mar já está para lá de polinizado, a gente está levando pólen para todas essas, os territórios e as organizações dos quebradeiros. Isso vai dar uma felicidade realmente gigantesca. Esse ano a gente teve umas novidades que eu quero repetir. Um que foi o sucesso dos mestres quebradeiros. Foi uma invenção que a gente teve no final do ano passado. Os mestres quebradeiros são aqueles quebradeiros velhinhos já, que vêm aqui para ajudar, bem velhinhos, mas que vêm aqui para ajudar, coordenar e dar força para as quebradas e passar a sua experiência para os mais novos. A gente tem também uma coisa que acabou de começar e que eu quero ver se esse ano agora vai ser o ponto alto das quebradas, que é o Fórum das Quebradas. Antes da primeira aula da tarde, todo mundo se encontra, quer dizer, quem quiser se encontra, essa é uma reunião da coordenação com os funcionários e com os mestres, aberto a qualquer quebradeiro, para a gente pensar, fazer autocrítica, mudar as quebradas. A gente vai ter 1 hora cada terça-feira para discutir o projeto e mudar o projeto, que graças a Deus esse projeto não tem compromisso com ninguém. Estão como lugar onde as quebradas podem se desdobrar mais. Vocês têm contato com os alunos, o almoço, o bandejão com todos os alunos, você tem acesso a todas as aulas, a todas as aulas oferecidas em letras, o que não é pouco, além de todas as aulas de língua, quer estudar árabe, quer estudar chinês, quer estudar francês, inglês, tem tudo aqui. E vocês têm direito de frequentar todos esses cursos. Então, a gente achou que aqui é um lugar bem mais próprio para fazer a revolução que a gente quer, que inclusive a gente vai incomodar muito a universidade. A gente está aqui para quebrar, que é para trazer um saber novo, para trazer um universo novo. Então é preciso ser conhecido, reconhecido e absorvido. Então a gente está fazendo um favor à universidade ficando aqui, mas sem perder o mar. Quer dizer, uma vez por semana, eu pergunto no mar, não se fala outra coisa a não ser em arte, museu, arte e educação. Então eu acho que vai ser um programa bem diferente, todo ano é diferente, e esse ano eu estou apostando. E eu queria agradecer a vocês por serem tão quebradeiros e que a gente continue assim, e ninguém vai sair, esse curso não acaba, o curso da quebrada não acaba, as pessoas voltam, uma vez quebradeira, sempre quebradeira, mandando, pedindo, gritando, falando, dando ideias, mas que voltem, porque isso aqui é a casa da gente, e quanto maior a gente ficar, mais a gente vai chatear os outros, vai ser maravilhoso. Obrigada. Artista, atriz, psicanalista, muito querida dos quebradeiros, coordenadora do projeto da Universidade das Quebradas, juntamente com a Heloísa Buarque de Holanda. Ela é Numa Ciro. O coletivo das quebradas, que esse ano não trabalhou, eu acho que a partir de março a gente vai ter que ter mais pólen para polemizar. Polemizar. Engravidar a gente da arte teatral. Porque ela se encontra com a arte literária. E eu pediria que nós nos encontremos logo em março. Ou se alguém quiser, nessas férias de Né Saudade, a gente pode fazer um grupo para a gente começar a trabalhar esse coletivo de arte das quebradas, que ele tem a parte de arte, eu acho que parece estar fluindo bem, né, com as fotografias, com os grafites e tudo, e que a gente recomece o trabalho teatral. A gente vai escrever uma peça quebradeira. Opa!
a gente vai começar um grupo de psicanálise que Chico Buarque musincou a partir do Cervantes, né? Aquele solo possível, essa flor brotar, que é essas quebradas. Eu acho que a gente vai ter uma vida muito longa e reprodutiva de tudo isso que a gente já está fazendo, tanto ligado à coisa do conhecimento, do saber, como o afetivo que nos une. Muito obrigada. Quebradas é interatividade, é coletividade, é o futuro presente. Ou seja, é eu, é você, é todo mundo. Silvia Ramos, socióloga, coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro. O tema: Jovens das Quebradas nas últimas décadas do Rio de Janeiro. Por favor, sinta-se à vontade. A Heloísa, vocês sabem que ela gosta sempre de coisas rápidas, né? Já repararam? E a Numa gosta da coisa bonita também, rapidinho. Estava pensando, o que é isso aqui, né? Onde é esse negócio? Então, eu estava primeiro pensando o seguinte, eu não sei se vocês sabem que a figura, esse personagem, o jovem das periferias, é um personagem recente na história do Brasil. Nos anos 60 e 70, ser jovem no Brasil era ser jovem de classe média. 60 e 70, a ditadura militar começou no Brasil, como todo mundo sabe, em 64, e só foi terminar em 85, foi uma das mais longas ditaduras de que se tem notícia na América Latina. Durante todos esses anos, olha, para vocês terem uma ideia, eu estudei na PUC a partir de 1973, eu estudei 10 anos na PUC do Rio de Janeiro, até 83, porque eu fiz 5 anos de graduação, mais 4 anos de mestrado. Naquela época os mestrados eram de 4 anos no mínimo. Eu não tive nenhum colega negro em 10 anos de universidade. Mas isso não é o mais grave. Isso é muito grave. É como se aquele lugar não fosse o Brasil. Mas eu era de esquerda, nós éramos de esquerda, nós éramos do movimento estudantil, nós éramos revolucionários, nós éramos da esquerda revolucionária. A minha organização se chamava POLOP, Política Operária Marxista-Leninista. Mas o mais impressionante disso, quando eu olho para uma coisa que aconteceu há 30, 40 anos, é que ninguém achava estranho isso. Isso era naturalizado. Ser revolucionário, ser uma pessoa ligada ao seu tempo, era ser de esquerda, era lutar contra a ditadura militar, era lutar pela revolução e pela ditadura do proletariado. É como se toda uma geração acreditasse que todos os problemas do Brasil, inclusive os temas raciais, inclusive a questão das favelas e dos bairros pobres, inclusive a questão das mulheres e dos homens, dos gays e dos heterossexuais, dos negros e dos brancos, e dos ricos e dos pobres, tudo ia ser resolvido quando nós fizéssemos a revolução e puséssemos a ditadura do proletariado. Toda uma geração de revolucionários acreditou nisso. E havia uma naturalização, havia uma ideia de que juventude era mais de 68. Nós olhávamos para o jovem da França, não é? E pensávamos, e não existia esse personagem político, esse personagem sociológico, esse personagem do Brasil, que surge apenas nos anos 90, do jovem da favela, do jovem da periferia, dos quebradeiros. A minha geração de brancos de classe média, a gente lutava contra a ditadura e lutava contra as torturas dentro dos calabouços da ditadura, dos porões da ditadura. Muitos jovens foram presos, barbaramente torturados, alguns foram assassinados, outros foram desaparecidos. E quando a ditadura acabou, nós nos demos conta de que os negros das favelas no Brasil eram torturados naquelas mesmas celas há muitos e muitos e muitos anos, praticamente desde a época da escravidão. E nunca o Brasil tinha se levantado
tinha pensado, tinha se ligado no tema das prisões injustas, das arbitrariedades, das torturas, dos espancamentos e das mortes. Pois nós lutamos pela volta dos exilados, pela anistia, e o Brasil se deu conta, muito lentamente, de que os jovens brancos tinham sido torturados naquele período de ditadura, mas na verdade os jovens negros das favelas e dos bairros pobres do Brasil tinham sido torturados desde a época da escravidão. Isso era assim no Brasil. Quando surgem os anos 90, acontece nos anos 90, o Brasil desperta para o tema das favelas e das periferias a partir de 2 ou 3 episódios muito traumáticos, principalmente a chacina da Candelária e a chacina de Vigário Geral. É claro que os jovens das favelas e das periferias e algumas pessoas, nós, os sociólogos, alguns setores do Brasil já tinham noção disso, mas o país acorda para o que estava acontecendo com a juventude das favelas e das periferias a partir desses 2 episódios que foram traumáticos e que foram, digamos assim, marcaram o Brasil. Alguém saía para fora do Brasil e falava assim: mas que país você é? É daquele país onde houve aquela chacina da Candelária, a chacina de Vigário Geral, ou então a chacina do presídio do Carandiru. O que era o Esquadrão da Morte? Era um grupo de policiais autorizados a matar, desde que quem fosse morto, os jovens, meliantes, era assim: sobe no morro e limpa, vamos limpar a cidade, sobe no morro e limpa. Eram essas expressões. Eu estive relendo agora, há pouco tempo, esse livro do Zueni. Ele, antes de contar a chacina de Vigário, que é a história fundamental do livro, Cidade de Partida, ele conta essa coisa dos anos 50. Então, essa coisa vem de longe, mas não havia esse personagem. E em 93 ocorrem essas chacinas e começa a surgir com mais visibilidade grupos como Afro-Rap, UFA, Nós do Morro, Companhia Étnica de Dança, Racionais MCs. O hip hop já estava começando a bombar já no Brasil. Esses grupos já estavam fazendo essas denúncias e eles aparecem com uma condição muito especial e muito nova e muito inusitada na história do Brasil, que é o seguinte: eles não aparecem para denunciar, olhem para nós que somos coitados, olhem para nós que estamos sofrendo, olhem para nós que somos injustiçados. Eles aparecem para dizer: olhem para nós, porque nós vamos falar sobre nós mesmos. Nós, os sociólogos, nós, os intelectuais, muitos setores do Brasil, nós costumamos falar assim: eles, os jovens de favela, eles, os jovens da periferia. E a primeira vez que eu chamei o Afro-Reg, a UFA, para participar do seminário, em 2000, era o seminário mundial. Nós estávamos preparando, a gente estava se preparando para o seminário mundial contra o racismo e a xenofobia, que aconteceu em Durban, na África do Sul. O Afro-Reg falou assim, o pessoal do Afro-Reg, e o Celso Otaí me falou assim: não, deixa que ele fale sobre nós. Vocês querem saber o que acontece com a gente, com nós, os jovens dentro da favela? Vocês querem falar sobre nós? Não. Deixa que sobre nós falamos. Então surge digamos assim, uma rotação. Surge a figura do jovem de favela, a figura do jovem da periferia, a figura do hip hop, um monte de grupo do Brasil inteiro. O ápice simbólico foi o filme Falcão, Meninos do Tráfico. Foi feito e realizado. Vejam só o que está embutido nisso. Falcão, Meninos do Tráfico fala sobre meninos de favela ligados ao tráfico. Foi feito por quem, Falcão? Foi feito pelos jovens de favela. MVP, o Celso Carinho, Fiel, que hoje, Fiel não, esse menino que está lançando agora, esse filme gay na favela. Favela gay. Feia, que era o cameraman. Esses caras, eles entrevistaram, eles fizeram a produção, a filmagem, câmera, direção, editaram e entregaram para a Globo. A Globo queria dar uma ajeitadinha e queria passar no horário que eles quisessem, talvez
para passar esse material tem que passar do jeito que a gente quer. Como que a gente quer? Fizeram um fantástico, pegaram o Fantástico inteiro, do começo ao fim. Fantástico é um programa que boa parte do programa é gravado. Esse programa não foi gravado, o MPB estava no palco, foi ao vivo e o vídeo, o documentário passou 50 minutos no tempo, do começo ao fim, de cabo a rabo. Então você tinha aí essa rotação, essa ideia de que você fala assim, Falcão, ministro do tráfico, que horror, né? Carência? Não, potência. Quem está falando isso somos nós, não são outros falando sobre isso. Eu tomo a palavra e eu falo sobre isso. Claro que já tinha muita gente pesquisando sobre isso. Heloísa, Hermano, já começaram a falar nessa virada do século, final dos anos 90, no início dos anos 2000, de cultura da periferia. Mas o que acontece é que surge então um novo Brasil inexistente nos anos 90, inexistente nos anos 70. Meu irmão falou, a periferia virou centro. Então, assim, hoje, coitado, os meninos jovens de classe média deram adentro lá naquele episódio dos caras pintados, foi a última vez que eles apareceram nesse cenário, né, político. É claro que está traçando grandes linhas, são imagens, são representações, é um Brasil simbólico, né? Então, ali, hoje, olha, os meninos de classe média têm que vir para cá, se quiserem estar na crista da onda, se quiserem estar por dentro, né? E, bom, e é isso que tem sido feito, né? Essa mistura. No começo havia muito negócio de não, nós não nos misturamos com quem é branco, não, nós não nos misturamos com quem é mais velho, não, nós não nos misturamos com quem é rico, com quem tem dinheiro, etc. Depois, então, nos anos 2000, começa a haver uma proliferação e um fortalecimento desses grupos que se tornaram depois, nos anos 2010, na década passada, nas grandes organizações sociais. Alguns desses grupos viraram, inclusive, grupos empresariais, né? O AFABEC, UF e outros, né? Viraram grupos assim, mais empresariais até do que sociais, embora conectados com a lógica, com a discussão dos jovens da favela e das periferias, né? Mas deixaram de ser um modelo único. E hoje o que a gente tem, hoje no Brasil e no Rio de Janeiro, o que a gente tem é um novo momento, uma situação, a partir desta década aqui, que nós estamos vivendo, a década de 10, 15 minutos, vou acabar de 5, hoje o que a gente tem é um momento que tivemos discutido isso hoje de manhã, lá na Casa do Saber, no Rio de Encontro, né, com a Eliane Costa. O que a gente tem é uma proliferação de formatos. Na década de 90 e na década de 2000, todo grupo de jovem de favela que era pequeno, pensava assim, eu tenho que crescer e virar uma Afro-Reg. Eu tenho que crescer e virar uma CUFA. Ou eu participava dentro da Afro-Reg e me tornava mais ou menos ali, quer dizer, naquele formato, naquele modelo, falando aquelas mesmas coisas, ou eu posso ter o meu grupo, da minha favelinha, da minha comunidadezinha, como nós temos lá, da Júlia Ottoni, de vários outros lugares, que eram grupos que tinham a ideia de que o formato a fazer, então se inspirava naqueles grandes e ia naquela direção. O que a gente tem dessa década, no Rio de Janeiro e no Brasil, é uma situação inteiramente nova, inclusive em relação a essa produção, né, de imagens dos jovens da periferia, que é o seguinte questão: a gente tem coletivos, nós temos várias experiências no Rio de Janeiro, seja, por exemplo, já ouviu falar no Norte Comum, só para dar um exemplo, que é um coletivo que se recusa a ter um CNPJ. Eles não querem, eles recusam a ter um presidente, um diretor, um coordenador, um secretário. Você fala assim, não, eu quero saber quem que vai, já fizeram a entrevista com eles, eu quero saber quem vai falar pelo Norte Comum. Quem vai? Não, aqui você vai ter que entrevistar todo mundo, porque nós somos um coletivo, nós temos um Norte Comum. Outra novidade é uma mistura dos meninos do Borel, das favelas da Zona Norte, dos meninos da Tijuca, os meninos do entorno do Salgueiro, os meninos que vieram e vêm de baile funk, mas que atuam e gostam das escolas de samba de Vila Isabel.
e produzindo cultura voltada, quer dizer, produzindo cultura e produzindo polarização, produzindo representação, produzindo símbolos, produzindo ideias e forças, além de projetos, iniciativas, etc., na zona norte da cidade. Você tem hoje coletivos menores, pequenos. Quando a gente vai, por exemplo, ao Hotel da Loucura, quem já foi ao Hotel da Loucura aqui? Por isso que eles estão naquele jeito, todos. Quando a gente vai para o Hotel da Loucura, a gente vê lá dezenas. Não é um exemplo de um caso ali ou de outro. A gente vê dezenas de grupos, coletivos, arranjos de 2, 3, tudo junto ali e misturado. Outra novidade, antes eram as tribos de grafite, se organizavam com as tribos de grafite. Os grupos de teatro se aproximavam dos grupos de teatro. Os grupos de música do hip hop faziam grupos de hip hop. Hoje, e eu estou dando por um desses exemplos, mais norte comum em outros e vários outros partes da cidade, os projetos todos da Zona Oeste, hoje você tem essas galeras todas juntas. E finalmente você tem essa instituição nova, que são as INES, em oposição às grandes ONGs, né? Você tem hoje esses indivíduos não governamentais, às vezes não são mais coletivos. São uma pessoa, duas, a menina do Teatro Invisível, o próprio René do Complexo do Alemão, agora o Voz da Comunidade está mais estruturado, tem financiamento, mas por quantos anos o René foi um interlocutor? Só para falar do René, mas eu poderia falar do Leandro, do Rocinha.com e de vários outros. Essas pessoas se tornaram interlocutores na vida da cidade, interlocutores quando conversam conosco, do meio acadêmico, quando conversam com os governantes. Eu já vi esses meninos, uma pessoa, um desses meninos que tem um projeto, um hangout, por exemplo, com Eduardo Paes, dar o maior baile e se tornar um líder de vários outros jovens, falando em nome dos jovens para o prefeito da cidade. Então são interlocutores políticos, são interlocutores na área de mídia e na área de cultura, quando raramente, ainda é raro, mas quando se faz matérias e reportagens, são esses nomes que aparecem e são indivíduos. Então você tem hoje uma situação, eu acho que na nossa década atual, que é uma situação radicalmente nova e cenas e produtos ainda que a gente vai ter que aprender que serão nos próximos anos. Esse formato de sobreviver. Você fala assim, passou o tempo das grandes ONGs. Não, parece que o que está acontecendo as grandes ONGs continuam, persistem, tem os projetos menores, tem os grupos, tem os editais que permitem grupos menores e tem essas pessoas que se tornam interlocutores da vida da cidade. Para encerrar, e as quebradas disso tudo? Bom, agora vocês falam, mas eu queria dizer 3 coisinhas para vocês falarem. Primeiro, as quebradas são uma experiência. Isso é diferente de tudo que já aconteceu na relação universidade e este cenário, esta cena chamada Jovem das Quebradas da cidade do Rio de Janeiro. Também é diferente de tudo que já aconteceu entre patrocinadores, entre governantes. Sempre que se faz alguma coisa com o Jovem das Quebradas, se faz alguma coisa muito bem definida, muito clara, com começo, meio e fim, e com um objetivo muito nítido. E mais, é muito difícil ser da universidade e não querer se aproximar do Jovem das Quebradas para ajudar, melhorar, capacitar, apoiar, né? Organizar, porque está tudo meio bagunça. Então, assim, as universidades, só para falar das universidades, tem essa vocação meio ortopédica, que quer consertar o que as universidades fazem, isso, pegar um monte de jovens e produzir, sabe, fazer com que eles saiam de um certo jeito, né? Então, é muito difícil, é preciso resistir muito, é
saber bem do que vai dar. E foi isso, talvez, que permitiu que, nesses anos todos, eu que acompanho as quebradas, desde que era um grupo de 3 pessoas lá na sala da nossa casa, Pira, Numa, e aí a Heloísa falou, vamos fazer dentro da universidade. E a Heloísa usou o prestígio, a coragem, que a gente chama de sociologia, reputação construída, né? Chama reputação, isso usou a reputação para fazer essa experiência que desde o começo, porque às vezes você fala assim, a minha experiência é isso, isso, isso. Depois você vai mudando. Isso é uma coisa. Porque você vai mudando, porque se você não mudar, você quebra. Mas ela fez logo no começo, elas fizeram logo no começo, as quebradas. Já está. Eu acho que elas descobriram, junto com vocês, junto conosco, que somos os conselheiros, a gente foi rapidamente sacando que as quebradas não eram para ajudar os jovens das periferias, não era para ajudar os quebradeiros. As quebradas eram só para ajudar nós, a universidade, que estávamos tão também isolados e sozinhos e abandonados, e tínhamos que ficar indo lá, num monte de quebradas, para saber o que estava acontecendo. Quando elas falam o tempo todo que as quebradas são uma experiência de mão dupla, isso não é um lugar comum, isso não é um chavão. É verdade, as quebradas são uma experiência de mão dupla. Não é? Ela é professora, ela sabe disso. Elas são uma experiência de mão dupla. Elas são uma experiência para as universidades, para os professores, e elas são uma experiência para os jovens que vêm de fora. Agradecer também Rosângela Gomes, a secretária Denise Costa, que está aqui sempre. Muito obrigado a Numa e a Heloísa por ter dado essa oportunidade a gente. Mas hoje a gente vai falar, no caso, vamos homenagear uma pessoa muito diversa, mas ela é muito igual a gente. Essa pessoa, no caso foram 2, mas essa pessoa é muito mais especial. Essa pessoa, a gente não tem como se dizer. Ela é uma pessoa muito... não tem significado. Normal. Por que homenagear? Nosso artista plástico participou antes das quebradas existirem. Então, ele tem sempre aquele seu jeito acolhedor, surpreendente, ele surpreende a todos, é um companheiro para todas as horas. Quando você está em momentos difíceis, igual eu pude acompanhar, que uma amiga nossa passou, a Jurema passou por um momento muito difícil, e ele estava sempre com aquele... Sabe quando você está naquele momento assim, eu vou desistir de tudo, eu vou abandonar, vou jogar o barco fora. Ele chega desse jeitinho dele assim, ó. É demais o abraço dele. Eu gostaria de chamar novamente Valdemar Vargas, que tem uma homenagem para fazer. Você ligou essa questão que agregou uma leitura com a periferia para usarmos como mecanismos. Muito honrado para um professor, com 26 anos de magistério que eu tenho, receber esse tipo de carinho. Isso é antes de tudo um carinho, né? Segundo, eu não aceitei depois daquela última aula, porque a gente está preparando a vida das quebradas aqui para eles. E tem uma construção para receber vocês aqui. É uma construção que é política, é uma construção de espaço físico, e eu fico até um pouco envergonhada de não ter retornado. É uma decisão política trazer as quebradas para cá. E é uma decisão para, de fato, vocês não sabem disso, porque a gente conversou, para a gente poder mudar o horizonte de expectativa dos nossos professores, para a gente aprender a educar os nossos colegas aqui, para a gente aprender a trazer um outro ethos, acho que pode falar assim, né? É um outro ethos aqui, uma outra dignidade, uma outra ética. E isso, eu queria muito que você pudesse entender o sentido da palavra, do quanto, assim, honrada, me sinto muito, muito honrada. Que é aquilo que o professor mais chega, corta, edita. Muito obrigada.
dos diplomas, né? Entrega dos diplomas da Universidade das Quebradas, quinta edição. Eu adoro isso aqui e agradeço muito a todos e vou fazer que nem ele. E eu costumo dizer assim, eu gosto tanto do que eu faço, que assim, hoje eu faço duas coisas que eu gosto muito e que na verdade eu não deveria, assim, não deveria receber para fazer, eu deveria pagar para fazer, de tanto que eu gosto. É de dar aula aqui no curso de Letras Libras, de literatura para surdos, dar aula de literatura brasileira para os surdos e trabalhar hoje com vocês aqui nas Quebradas. É um presente. Muito obrigada. A cerimônia de entrega.